Olá, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui conversando com você hoje. Eu sou a Mércia, pedagoga, educadora, assim como você, vivendo esse momento de reinventarmos a escola. Sabe o que é o mais incrível nisso tudo? É que nós estamos tendo a certeza que nós estamos fazendo aquilo que nós achávamos que nós nunca íamos conseguir fazer. E olha que bacana, hoje somos professores youtubers, professores influencers, estamos aí vivendo momentos que treinávamos no espelho, mas não imaginávamos que estávamos tão perto de viver isso na realidade. Olha só, ontem eu estava aqui em casa pensando em tudo isso que nós estamos vivendo, né? Acredito que você, como eu, só pensa nisso, o que vai fazer, como vai fazer, para quem vai fazer, de que forma vai fazer. E pensando nisso tudo, me veio uma lembrança de uma pergunta que me foi feita no início do ano de 2020, quando nós estávamos iniciando as nossas formações nas escolas, nas secretarias. Um professor chegou para mim e falou assim: Prof. Mércia, qual é o segredo do educador do século XXI? Confesso para você que naquele momento eu parei, eu pensei no progresso tecnológico, pensei nas metodologias ativas, pensei nas novas teorias de educação, mas apenas uma resposta me veio à memória. De um autor, Alvin Toffler, um escritor futurista, que fala sobre o analfabetismo do século XXI, e dentro de tudo aquilo que ele fala, ele diz assim, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler, que não sabe escrever, mas é aquele que não sabe aprender a desaprender para reaprender. Quando eu li essa frase, aprender a desaprender para reaprender, falei, uau, é isso, essa é a chave que nós temos que virar na nossa vida, que nós temos que entender que sem isso nós não conseguiremos não conseguiremos dar o passo adiante. Por quê? Porque hoje em dia, se você não tem a habilidade da desconstrução, você não vai conseguir se colocar no mercado, você não vai conseguir se colocar na sociedade e você não vai conseguir interagir com tudo isso que está ao nosso entorno. Pensando nisso, eu fiquei bastante, vamos dizer assim, reflexiva sobre esse processo do desaprender, do reconstruir, do aprender para aprender. E aí eu me reportei às nossas teorias, às nossas fundamentações e voltei lá para 1991 a uma conferência que foi feita em Paris. Você já deve estar sabendo do que eu estou falando. Essa conferência foi feita pela Unesco, e essa conferência foi para se tratar sobre a aprendizagem do século XXI. Quem presidiu essa comissão foi o educador político Jacques Delors. Você já deve estar aí, ó, fazendo as associações do que eu estou falando. Esse educador foi convidado para ser o presidente dessa comissão, onde haviam mais 14 componentes de diversas áreas da sociedade. Essas pessoas estavam ali para falarem sobre educação, sociedade, economia. E Jacques Delors, autor do livro Educação, um tesouro a descobrir, ele apontou a necessidade de uma aprendizagem ao longo da vida. Olha só que bacana. Só que essa aprendizagem ao longo da vida, ela precisava estar relacionada com conhecimento e com formação continuada. Quando nós falamos em formação continuada, nós entendemos que nós estamos nesse processo. Agora, de uma maneira mais intensa, mais potencializada ainda, não é verdade? E Jacques Delors apresentou este conceito em 4 pilares. Uau, já sabe, né? Os aprenderes, 4 pilares que eles não podem ser desassociados, que eles não podem ser fragmentados, porque eles estão interligados. E esses 4 pilares, eles trazem para nós hoje um olhar sobre
Como que eu aprendo? O que eu aprendo? De que forma eu preciso aprender? E esses quatro pilares hoje precisam ser ferramentas nessa desconstrução. Precisamos retomar algumas orientações e alguns aprendizados que nós tivemos anteriormente, para que tudo isso se materialize hoje. Eu escrevi um texto esta semana para o meu grande mentor, professor Walter Maestro, e eu dizia assim, que os conhecimentos que eu tive com ele ontem é o meu baú do tesouro dos dias de hoje. E nós precisamos abrir os baús de tesouros que nós temos para que a gente consiga enxergar esse momento como um momento de grande mudança na nossa prática pedagógica, na nossa prática de vida e principalmente na prática da nossa educação. Nós estaremos amanhã olhando para o ontem e entendendo que é possível materializar uma educação totalmente inovadora, renovada e diferente dentro de uma estrutura que nós não imaginávamos se tornar escola, as nossas casas. Olha só, esses pilares nós temos que reaprendê-los todos os dias, ok? Isso você já sabe, isso você já faz, mas se nós pararmos para refletirmos um pouquinho, talvez nós encontremos a fórmula de potencializarmos ou reestruturarmos aquele pilar que nós não temos dado tanta atenção. Quais são os quatro pilares da educação? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E nós vamos iniciar a nossa série porque nós teremos 4 vídeos que eu estarei falando com você sobre esses pilares. Cada dia, hoje, amanhã, depois de amanhã e quinta-feira, nós estaremos falando sobre esse assunto. E eu quero começar hoje falando com você rapidamente sobre o primeiro pilar. Aprender a conhecer. O que esse aprender a conhecer me traz? Principalmente o prazer no ato de compreender, o prazer no ato de descobrir, o prazer no ato de construir e o prazer no ato de reconstruir. Quando eu falo de aprender a compreender, a conhecer, eu já estou automaticamente falando para você sobre a competência do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular. Quando a base fala assim para nós, que nós temos que valorizar e utilizar os conhecimentos de forma colaborativa para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Se eu não conseguir aprender a conhecer, como eu vou construir e valorizar o ato do conhecimento? Aprender a conhecer exige um movimento, exige uma concentração, exige foco, exige metas, exige começo, meio e fim. Por quê? Porque eu preciso entender que esse pilar é o que me faz avançar naquilo que eu tenho feito, tanto em sala de aula, quanto nas aulas online, quanto na criação de conteúdo, de atividades. Quantas vezes durante esse mês você já não parou na frente do seu computador e não disse assim, e agora? Eu não sei mais o que fazer, ou qual ideia, como eu vou fazer, como que eu vou mostrar a matemática no concreto, como que eu vou ensinar, e essas angústias fazem com que muitas vezes nós achamos que não existe mais saída, que é Ctrl V, Ctrl C. E aí, minha querida, eu volto para a nossa fala. Entra no movimento do aprender a conhecer. O aprender a conhecer vai fazer com que você aprenda que a sua atenção, que a sua memória, que os seus pensamentos, que o seu conhecimento, que as novas formas de ensinar, elas serão materializadas, elas terão forma. Olha só, aprender a conhecer estimula o desenvolvimento das competências de interpretação, de análise, de comparação, de classificação, de tomar decisões, de tantas outras áreas que agora nós precisamos enxergar isso acontecer. Veja bem,
Aprender a conhecer nos leva a esse movimento constante. E é nesse momento em que eu e você precisamos convocar e provocar esse desejo de conhecer nos nossos estudantes que estão em casa. As nossas atividades, os nossos conteúdos, as nossas aulas precisam provocar o desejo dos nossos estudantes em observarem mais, compararem mais, argumentarem mais, questionarem mais, se organizarem para as rotinas de estudo e para o não acúmulo daquilo que você tem enviado, se posicionarem em relação a tudo que está acontecendo no mundo, a mostrarem que se faz necessário se estabelecer relações conscientes, inteligentes neste momento em que nós estamos vivendo. Então, você, como educador, se movimenta para aprender a conhecer uma forma de fazer com que esses estudantes aprendam de uma forma clara, assertiva e com resultados, e, ao mesmo tempo, nós precisamos provocar o nosso estudante nesse movimento de aprender a conhecer de uma forma diferente. E esse conhecer de uma forma diferente precisa hoje ser significativa, porque eu e você sabemos que a nossa escola não será mais a mesma depois dessa quarentena. Olha só. Então, como que eu vou fazer para pensar esse aprender na prática pedagógica? Como eu disse anteriormente, primeiro, no meu movimento de me tornar um pesquisador ainda maior, um estudioso, um garimpador de metodologias, uma pessoa que não tem medo de ousar, que não tem medo de sair do seu quadradinho pedagógico, de reinventar. Eu, professor, preciso entrar nesse movimento de aprender a conhecer o que eu tinha tanto medo, aquele lugar desconhecido que eu resistia a entrar. Por exemplo, aqui, a tecnologia, o uso do celular, o uso das plataformas, o uso das soluções educacionais, enfim. Esse é o momento em que eu preciso romper com o aprender convencional e entrar nesse caminho do aprender aquilo que eu até ontem não queria ter acesso. Olha só, depois desse movimento vem um movimento em que eu preciso provocar o aluno a conhecer da forma que eu falei anteriormente. E na prática pedagógica, o aprender a conhecer não vem de uma fala de construção de objetos exteriores, mas na prática pedagógica, esse aprender a conhecer vem do meu conhecimento e reconhecimento interior. Olha só, estão vendo esses livros aqui? Esses livros, os computadores e tudo aquilo que nós temos em mão, ele não significa de fato aprendizagem, porque a aprendizagem acontece aqui dentro e aqui dentro, na nossa mente. Não existe aprendizado sem que eu e você sejamos sujeitos ativos desta prática. Olha só, nós precisamos ser sujeitos ativos desse processo. Então, nesse momento histórico, mais do que aprendermos a conhecer, nós precisamos estar envolvidos e prontos para aprender a fazer. E sobre aprender a fazer, eu converso com você amanhã. Hoje, aprenda a conhecer aquilo que você tem medo, aquilo que você acha que não sabe, aquilo que você resiste a romper. Aprender a conhecer vai te levar para outros caminhos que vão mostrar para você que você sabe muito mais do que aquilo que você imagina. Um beijo no seu coração, até amanhã!